aí, pessoal? Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Diogo Burlamac, mais uma vez, trazendo para vocês a terceira aula daquela sequência de correção de questões de língua portuguesa da banca Sesgran Rio. A banca que vai ficar responsável pela organização do próximo concurso público nacional unificado. Então nós estamos aqui para vocês que não assistiram ainda as duas aulas anteriores. Vocês vão ver que essa aula aqui começa na questão de número 41. Então, para não pensar aí que o tio aqui está mais gagá, né, do que parece que está, não tô gagá não. Vocês vão ver que lá na aula 1 nós vamos da questão 1 a 20, na aula 2 da questão 21 a questão 40. Então existem 40 questões anteriores aí na nossa playlist aqui do YouTube, beleza? Qualquer coisa é só assistir as demais. Pessoal, hoje é um assunto que eu aposto com vocês que vai cair na prova, tá? Vai cair na sua prova. Esse aqui eu não tenho dúvida, tá? Vai cair na sua prova. Inclusive eu posso, como eu falei, eu posso apostar. Eu aposto que vai cair. Se alguém quiser apostar que não vai cair, é só marcar aí nos comentários, tá? E depois da prova, a gente vê quem vai ter que pagar quem, beleza? E o assunto, então, hoje é crase, né? Ou, em outras palavras, emprego do sinal indicativo de crase. Pessoal, por uma série de explicações, de contextualizações, eu realmente concordo com aqueles linguistas, aqueles estudiosos que chamam esse sinal indicativo de crase hoje por esse nome e não o chamam mais de acento grave, tá? Porque acento na língua portuguesa são o agudo e o circunflexo e eles servem para marcar timbre, aberto, fechado ou a sílaba tônica. E o acento grave, ele não se presta mais a isso. Em outro momento já se prestou, hoje em dia não mais. Mas, para a sua prova, nada disso aqui interessa. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a banca trouxer no comando da questão acento grave ou sinal indicativo de crase, não briga com a banca, faz a sua questão, ganha seu ponto, passa no concurso e acabou. Tá bom? Discussões teóricas depois a gente pode até comentar em outro momento. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, pessoal, com objetividade sempre. Eu sou, para quem não me conhece, professor Diogo Burlamac, professor de português aí para concursos. E vamos lá, seguir aqui a nossa jornada, começando pela questão de número 41. Vamos lá. Geralmente, pessoal, o comando das questões, vocês vão ver que é assim, ó. O uso do acento indicativo de crase atende, né, às exigências da norma padrão. Então, geralmente ele quer saber qual é a correta, tá? Quando for mudar, a gente comenta. Vamos lá, pessoal, vocês vão ver também, tá, que em algumas questões a banca deixa claro, né, e vocês vão ver na hora da prova, óbvio, que ela quer que vocês façam a análise somente daquele A que está destacado, negritado, sublinhado. Aqui, o que eu fiz? Eu tirei todos os destaques de todas as questões, porque eu quero que justamente nós falemos aí de todas os As que estejam em cada item de cada questão dessas que eu vou mostrar para vocês aqui. Tudo bem? Então, eu tirei todos os destaques para a gente poder analisar tudo que tiver nos itens. Vamos lá então, pessoal. A possibilidade de pagar, esse A é artigo, né? Que acompanha o substantivo possibilidade. Beleza. Transferir e receber dinheiro por meio do Pix renovou o sistema bancário brasileiro porque facilitou o acesso a. Pessoal, acesso é um substantivo que rege preposição a, né? Então, quem tem acesso a algo ou a alguém, não é isso? Então, esse substantivo rege um complemento com preposição a. Lembrando aqui, vou só puxar aqui no cantinho, os três principais casos, né, de crase em prova, que a gente sabe que despencam aí.
são a contração da preposição a com o artigo a, que pode estar no singular ou no plural, a contração da preposição, de novo, preposição a, mais o pronome demonstrativo a, que pode estar no singular ou no plural, e a contração da preposição a mais o pronome demonstrativo, mais o a, né, do pronome demonstrativo aquele e variações e mais o neutro, pessoal. Então, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. E aqui tem que tomar cuidado, porque a gente sempre grava, né? Ah, só pode ter crase antes de feminino, beleza. Mas às vezes você vai ver o pronome demonstrativo aquele, né? E se for a aquele, vai ter crase. A aquilo, né? Que é um pronome que não tem valor adjetivo, ou seja, não está diretamente ligado a um substantivo, também vai ter a crase, dependendo da situação. Tudo bem? Então, cuidado com isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Voltando na questão, acesso a. Então o substantivo acesso já está regendo preposição a. Aí aqui eu tenho esse sintagma, ó, diversas funcionalidades. Vejam que o núcleo desse sintagma é funcionalidades. Então o substantivo ao qual um artigo, né, que estaria aqui se refere é funcionalidade. Esse diversas aqui é um pronome indefinido, beleza, que está ligado a esse substantivo. Mas pensa comigo, pessoal. Se eu estou falando de acesso, eu vou pular até o diversas, mas vamos lá. Eu vou botar só funcionalidade. Funcionalidades. Olha só as duas possibilidades e vou repetir aqui, ó. Acesso, funcionalidades. Olha as duas possibilidades, pessoal, que vocês poderiam admitir aqui nesse item. Vamos lá. Vamos supor que o autor do texto já tivesse mencionado aí algumas funcionalidades e ele estivesse especificando, né, funcionalidades. E nesse caso eu teria aqui o artigo, né, mas seria o artigo no plural, não é isso? Seria o artigo no plural, ou seja, um artigo que acompanha o substantivo funcionalidades. E aí, se eu estivesse nessa situação com o substantivo acesso regendo preposição a, ficaria acesso a as funcionalidades. Então, como aqui o substantivo acesso já rege uma preposição a, ela viria se contrair com esse artigo aqui, que antecede funcionalidade, que determina funcionalidades, e aí por isso eu coloco o sinal indicativo de crase. Porque lembra, no português eu poderia ter ao, né? Ao, se fosse masculino, e quando é feminino eu não tenho isso aqui, né, pessoal? Por favor, né? Então, quando é feminino, em vez de você repetir o a, né? Na língua portuguesa, em vez de você repetir o a, convencionou-se que você coloca o sinal indicativo de crase ou aqui, né? Beleza, tranquilo? Então, voltando lá. Então, eu poderia sim já ter o artigo no plural e aí acesso a mais as, né? Ficaria com crase. Ou eu poderia, pessoal, ter a noção assim de funcionalidade, mas ter a noção de uma generalização, ou seja, qualquer funcionalidade. Eu não tenho acesso a funcionalidades, ou seja, qualquer funcionalidade, não uma funcionalidade específica. E aí, nesse caso, vejam que eu não colocaria artigo, né? Por exemplo, eu poderia dizer assim, nossa, Diogo, você viu quantas funcionalidades, né, que o novo telefone, por exemplo, tem? Aqui, beleza, aqui eu estou especificando. Agora, eu poderia responder tratando funcionalidade de uma forma geral e dizer assim, não, eu não ligo para funcionalidade, ou seja, não ligo para funcionalidades, ou seja, eu não tenho artigo aqui, não ligo para qualquer funcionalidade. E aí, nesse contexto, pessoal, eu não teria artigo. E só apareceria o nosso a, que é a preposição regida pelo substantivo acesso. Isso quer dizer o quê? As bancas, né, de concurso, e a Sesgan Rio não é diferente, ela vai tentar pegar vocês aqui. E o que ela vai fazer? Vai colocar o sinal indicativo de crase antes de um substantivo, né? E aqui de um sintagma nominal com um substantivo que é o núcleo, no feminino plural. Não pode, pessoal. Se vocês admitirem que isso aqui está certo,
eu vou entender que vocês admitem que vocês colocam artigo definido feminino no singular, acompanhando um substantivo feminino no plural. Ninguém fala a funcionalidades, né, com esse a sendo artigo. Então, por isso, né, vocês vão ver vários casos como esses aqui, por isso que essa aqui está errada. Pessoal, sempre deixando claro, como eu falei nas outras aulas, que nas primeiras questões a gente sempre demora um pouquinho mais de tempo para analisar, talvez para reapresentar alguns conceitos a vocês, mas depois a correção tende a ficar um pouco mais dinâmica, tudo bem? Pessoal, Diogo, mas tudo bem, eu entendi mais ou menos aí o que você fez, mas aí não tem um bizu? Pessoal, eu sempre, como eu falo, né, eu tenho um pouquinho de medo de bizu em português, mas o que você pode fazer? Tá com muita dúvida? Essa crase é motivada por regência, troca o substantivo feminino, troca por um masculino, né? Sei lá, dispositivos, aí ficaria diversos dispositivos, né? Então, acesso, diversos dispositivos. Olha só como é que vai ficar bem alinhado com o que eu falei ali em cima. Se eu falasse diversos dispositivos, eu vou até mudar a cor aqui. Se eu falasse diversos dispositivos, poderia ser a dispositivos específicos, não poderia? E aí, nesse caso, eu já teria um... Opa, ficou muito... Já teria um artigo definido, mas masculino, não é isso? Porque aí estaria ligado a diversos dispositivos. Deixa eu só apagar ele aqui. Então, eu já teria um artigo no masculino plural. Vamos lá. Se eu tivesse especificando esses diversos dispositivos, né? Ou eu poderia, pessoal, não ter nada, né? Eu poderia generalizar, ou seja, a diversos dispositivos, ou seja, qualquer dispositivo. E aí, nesse caso, eu poderia ter facilitou o acesso, se são específicos, o acesso aos, né? Aos diversos dispositivos, ou eu poderia ter facilitou o acesso a, só preposição, diversos dispositivos, tá? Então essas seriam as duas possibilidades com o masculino. Então, se tiver dúvida, coloca no masculino, pessoal. Se aparecer ao, é porque é a com crase, nesses casos de regência, por favor, tá? Se aparecer aos, é as com crase, né? E se você não tiver artigo, é só o a preposição, tudo bem? Mas eu aconselho que vocês procurem analisar de forma mais detida, como a gente falou, para que não fiquem na mão só de bizus aí, porque às vezes bizu nem sempre dá certo, beleza? Então, letra A tá fora, né? Pessoal, eu ia dar uma apagada aqui eu ia dar uma apagada para dar uma melhorada, parece que tá muito poluído, né? Mas vamos lá, vou fazer embaixo aqui, tá de boa. Letra B, pessoal, a implantação de uma nova modalidade de transferência bancária, ou seja, a implantação, esse A é artigo, né? Implantação é substantivo, beleza. De uma nova modalidade de transferência bancária está relacionada... Pessoal, o que está relacionado a, né? Então, o adjetivo relacionada também rege um complemento com preposição a. E aí você tem esse sintagma aqui, ó, dupla preocupação, do qual preocupação é o núcleo, então é o substantivo. Então, eu vou ter relacionada a preposição, e aí, antes aqui desse sintagma dupla preocupação, eu tenho um artigo também, não tem? Ó, relacionada a dupla preocupação, eu tenho um artigo. Então, vai ficar relacionada a, esse a é preposição, mais o artigo que antecede dupla preocupação. Por isso que aqui sim eu tenho corretamente o emprego do sinal indicativo de crase. Letra B é a nossa resposta. Tranquilo, né? Diogo, e se fosse no masculino, por exemplo? Então, pessoal, nessas primeiras questões vamos sempre procurar fazer esses testes, repetir, né? Se fosse masculino, vamos lá, relacionada, a transferência bancária está relacionada ao duplo controle, sei lá. Então, relacionada ao duplo controle, ao. Então, A com crase, a dupla preocupação. C. Não, aí tem mais, deixa eu ver se tem mais A aqui, né? Não tem mais nenhum A, beleza. C. Com o crescimento da implantação de tecnologia dos serviços bancários, as empresas, artigo, né?
as empresas, que acompanham empresas, começaram a... Pessoal, vocês vão ver a partir de agora, já grava isso aí. Primeiro que eu tenho certeza que vocês sabem que antes de verbo a gente não coloca crase. E em todas as locuções verbais em que eu tenho dois verbos, né, e um a que está aí intermediando esses dois verbos, esse a vai ser sempre só preposição. Tudo bem? Então, nessas locuções verbais aí com dois verbos, em que eu tenho o a intermediando esses dois verbos, esse a é somente preposição, tá? Mas efetivamente os funcionários que possuem maior domínio desses meios, isso aqui está errado. D. Os gerentes responsáveis por comandar o sistema bancário correspondem a uma. Quem corresponde, corresponde a. Beleza, pessoal. Corresponde a, o verbo corresponder rege um complemento com preposição a, mas uma categoria muito qualificada... Pessoal, esse uma aqui, a gente só vai admitir a crase quando for o uma numeral e estiver em hora certa. Tá? Então, esse uma aqui, na verdade, é uma categoria muito qualificada de funcionários, vai funcionar aqui como artigo indefinido. Então, não é admitida a crase aqui, só preposição. Então, essa preposição que o verbo corresponder rege, ela vem para cá, né? Ela fica aí sozinha. Beleza? Então, como eu estava falando, a gente só vai ter o emprego do sinal indicativo de crase, só vai admitir esse sinal indicativo de crase. Por exemplo, se eu falar assim, fulano, eu te encontro a 1h, né? A 1h, ou seja, a hora certa, a 1h da tarde, tá? Beleza, a 1h, a hora certa. Agora, também se eu disser, eu te encontro daqui a 1h, aí não vai levar crase, porque daqui a 1h é tempo futuro, né? Opa, eu ia botar tempo aqui. É tempo futuro, então, eu te encontro daqui a 1h, aí não tem crase, tudo bem? Porque aí não é a hora certa e mais é tempo futuro, aí eu me emprego só a preposição, tá? Te encontro daqui a 1h, sem crase. Eu te encontrei ontem a 1h. Opa, foi 1h ali certinho, hora do relógio. Beleza? Vamos lá. Letra E. Os limites de valores a serem. Valores a serem. Aqui, pessoal, é verbo, né? Preposição somente antes de verbo. Eu não posso botar artigo a antes de verbo. Até porque a gente aprendeu que quando eu coloco o artigo o, né, ou outro determinante antes de um suposto verbo, eu acabo substantivando essa palavra que era verbo, não é mais. Né? Cantar. Cantar é verbo. O cantar dos pássaros. Agora é substantivo, Diogo. Lembro disso. Beleza. Mas o a, na verdade, ele não vai funcionar nesses casos, né, de colocar antes de um verbo, por exemplo, um artigo a para substantivar esse verbo. Isso não ocorre. Então, antes de verbo, o a que aparece é sempre só preposição. Por isso que não leva sinal indicativo de crase. Tá. Estabelecidos para a abertura. Pessoal, aqui já tem uma preposição. Para. Abertura é substantivo feminino. Tem dúvida, pessoal? Coloca o masculino, tá? Para fechamento. Em vez de abertura, fechamento de contas. Tá? Ficaria, pessoal, assim, os limites de valores a serem estabelecidos para ao fechamento? Não. Você já tem a preposição para. Então não tem por que você ter a preposição para e depois a preposição a. Não faz sentido, né? Então não ficaria, se fosse fechamento, não ficaria para ao fechamento. Ficaria para o fechamento. Seria só o artigo aqui, né? Para o fechamento. Então aqui também é só o artigo, para a abertura. Beleza? Então, pessoal, a única preposição que a gente vai ver, que eu acho até que nem tem questão sobre ela aqui na Sesgran Rio, mas a única preposição que a gente tem que lembrar que admite facultativamente o emprego do sinal indicativo de crase é a preposição até. Tá? Agora, as demais, para, desde, entre, né, após, não tem. É só o artigo que vem depois mesmo. Tá bom? Então, essa aqui também está errada e, por isso, nós temos o item B como resposta da questão de número 41. Então, pessoal, questão de número 42, mais uma vez, ele quer aquela que está de acordo
com a norma padrão, e ele quer o obrigatório, então cuidado com aqueles casos lá de crase facultativa, né, em que de repente ela pode botar uma pegadinha na sua prova, colocar um caso de crase facultativa, vai que você não lembra, enfim, preste atenção nisso aí. Vamos lá, letra A capacidade criativa do brasileiro, aqui é artigo, é um privilégio que leva o quê? Leva soluções favoráveis a quem, né? A empresas. Então o verbo levar, ele é um verbo bitransitivo, né? Ele rege dois complementos. Eu sei que não é o assunto para hoje, mas aqui é um objeto direto, aqui seria um objeto indireto, porque esse verbo é VTDI. E aqui eu tenho essa preposição a regida pelo verbo levar. Beleza. Diogo, pode ser assim? Pode. Lembra que a gente comentou na questão passada? Pode. Pode ser só a preposição, porque o substantivo está no plural, né? Então pode ser só a preposição, ou ela poderia estar, empresas poderia estar definida, né? Poderia estar com um determinante, o artigo as. E aí ficaria, leva soluções favoráveis às empresas. E aí teria, sim, o sinal indicativo de crase. Mas veja bem, seria essa aqui, só a preposição, ou essa aqui. Ele quer, na verdade, está perguntando se... ele está perguntando, né, onde o sinal indicativo de crase é obrigatório. Ou seja, aqui é obrigatório, pessoal? Não pode ter crase aí, né? Não pode aparecer o acento grave aí. Então, por isso que a letra A está fora, tá? Poderiam ser, novamente, poderiam ser essas duas possibilidades aqui, ó. Ou só o a preposição, ou as, né? Porque eu estou ligado aqui, está ligado a empresas, tá? Determina empresas. Então, errado. B. A segurança, mais uma vez o artigo, né? Em saúde, a segurança em saúde e a violência, outro artigo, são temas que a maioria da população, outro artigo, né, pessoal? Ou seja, ligado à maioria, né? Maioria da população, isso aqui é um termo partitivo, beleza, tudo feminino, né? Ou seja, esse aqui é um artigo, ó. A maioria da população considera como os maiores obstáculos a serem a preposição aqui, né, antes de verbo, como a gente já falou, não pode ter artigo definido feminino antes de verbo, então aqui não tem nada de crase obrigatória, e nem facultativa, não tem crase nenhuma aqui, tá? Vamos lá. C. As ações, artigo, né, ligado a ações de inclusão social, colocaram o nosso país em um patamar superior em relação a outros países. Pessoal, o substantivo relação rege preposição a, ou seja, algo em relação a. Só que pensa bem, primeiro que esse sintagma aqui, ó, primeiro que países é masculino, e é masculino plural, né? Então, pensar em crase aqui já seria absurdo. E outra coisa, outros é um pronome indefinido, pessoal. Então, eu não vou colocar um artigo definido antes de um pronome indefinido, e esse artigo definido feminino singular antes de um pronome indefinido masculino no plural, né, que está ligado a um substantivo aqui no plural também, ou no plural e no masculino, então não faz sentido, tá bom? Então eu poderia até, dependendo da situação, poderia ter assim, em relação aos outros países, tá? Até poderia ter. Agora, em relação a outros países com crase, não faz sentido, né? Então, aqui está errado. Não poderia ser essa, não que a frase esteja errada, né? Que não poderia ser essa a resposta. Vamos lá, letra D. O objetivo das instituições que se preocupam com o bem-estar de seus funcionários é ajudá-los a cuidarem. Aqui, ó, verbo. Não pode ter crase. Só pode ser né? Os empresários passaram a dar, olha aqui, né? A preposição aí entre dois verbos, como a gente falou, mais atenção. Pessoal, quem dá mais atenção, quem dá atenção a algo ou a alguém, não é isso? Então já tem aqui, ó, no mínimo preposição a. Aqui já tem no mínimo preposição a. E aí eu tenho o artigo que acompanha o substantivo função. Então ficaria passaram a dar mais atenção a função. Não que você vá ler assim, tá, pessoal? Por favor. Ah, Diogo, eu aprendi assim, ó. Olha aqui para mim. Não vai falar por aí assim, ele referiu-se a secretária. Não fala assim não, porque isso soa super pedante, né? E ao mesmo tempo super esquisito. É a. Tudo bem? Não precisa mostrar para ninguém na fala que você... eu vou mostrar que eu sei que aqui tem crase. Não faz isso não,
Deixa para prova. Vamos lá. Voltando aqui. Aqui sim, né? Eu teria fusão de A com A. E aí, por isso, o emprego do sinal indicativo de crase. Beleza? Então, letra E é a nossa resposta. Passando aí, próxima questão. Questão de número 43. AG Rio 2023. Aí ela vai dar uma aulinha aqui, né? A crase é o fenômeno da contração de duas vogais iguais, e essa contração é marcada pelo acento grave. O acento grave, está chamando de acento grave, tudo bem, indicativo da crase, beleza. Está corretamente empregado em é preciso estar atento a. Quem deve estar atento a alguma coisa ou alguém. Então já tem no mínimo preposição aqui, pessoal. E aí, coisas boas da vida, né? Esse sintagma aqui, ó, em que coisas é substantivo feminino, ó, coisas boas, coisas é substantivo feminino, claro, acompanha esse substantivo feminino um artigo feminino, né? Também no plural, porque coisa está no plural, óbvio que o artigo vai estar no plural. Então, a mais as fica as. Maravilha. Letra A já é a resposta. Beleza? B. Gostaria de poder viver melhor o meu dia a dia. Esse aqui é um assunto que ainda não tinha aparecido, mas grava aí, pessoal. Essa preposição entre dois substantivos aí que formam, né, uma locução, elas não levam sinal indicativo de crase. Tudo bem? Até porque, por exemplo, aqui dia, né, é masculino. Então, ou seja, palavras repetidas aí nessas locuções não levam crase. C. As decisões, artigo aqui, né? As decisões as quais citei vão transformar. Quem transforma, transforma algo, né? Então aqui, ó, a minha vida é um complemento do verbo transformar, mas quem transforma, transforma algo. Olha só, não tem preposição. Isso aqui é um objeto direto. Esse a aqui é só artigo. Tá bom, Diogo. E agora esse as quais citei? Eu já vi casos assim, ó, Diogo. A qual, né, ou as quais, com crase e sem crase. Realmente, pessoal, existe isso aí. Opa, ficou feio aqui, mas beleza. Existe isso aí, mas o que vai acontecer? Quando a gente tem preposição antes do pronome relativo, seja o que, seja o qual, as quais, é porque algum verbo ou algum nome que estão depois desse pronome relativo estão regendo preposição. Não é o caso aqui, pessoal. Ó, quem cita, cita algo nesse contexto. Se quem cita, cita algo, né? Esse verbo citar aqui, ele não pede preposição. Então, aqui, ó, se ele não pede preposição, não vai figurar preposição nenhuma antes do pronome relativo a qual. Então, não tem preposição. Vai ter somente, ali vai aparecer somente o pronome relativo às quais, tá? Então, não pode ter crase. Agora, se fosse assim, pessoal, só para ficar claro, tá? O caso em que pode aparecer crase. Se fosse assim, as decisões às quais aludi, ou seja, fiz alusão, né? Aludi. Pessoal, se eu aludi a alguma coisa. Agora sim, né? O verbo aqui aludir, ele rege preposição a, essa preposição viria para cá antes do pronome relativo, né? Para antes do pronome relativo, e aí sim teria a preposição regida pelo verbo aludir, mais o pronome relativo às quais. E aí sim, nesse caso, eu teria essa forma aqui, ó, as quais com crase. Tá bom? Então esse seria o caso em que apareceria sim o as quais com crase. D. O parque ecológico localiza-se a 3 km. Pessoal, quando você tem uma ideia de distância ou tempo futuro, utiliza somente a preposição a, somente, tá? E outra coisa, né? 3 km, masculino, aqui também é uma prova dos 9 aí, que não poderia ter crase nesse contexto, beleza? A partir de hoje, pessoal, partir é verbo, isso aqui não pode acontecer. Maravilha? Letra A, resposta. Muito fácil essa, né? Mas vocês veem que é uma questão de 2023, então assim, pode vir uma questão maior, com um texto maior, como a gente já viu as duas primeiras, ou uma dessas aí mais direta. Vamos lá. Seguindo, questão número 44. O emprego de crase na palavra destacada é obrigatório de acordo com a norma padrão. Mesmo enunciado que a gente já viu até agora. A modificação, isso aqui é artigo. A modificação ambiental, sem limites, levou à formação. Pessoal,
essa modificação levou a alguma coisa, né? Então, o verbo levar rege a preposição a. Levou a alguma coisa. E aí eu tenho aqui o substantivo formação, que é feminino singular. Então ele é acompanhado aqui de um artigo no singular também, feminino, né? Então ficaria a com a. Então levou a formação de uma paisagem árida ou até de um deserto propriamente dito. Letra A é a resposta. Diogo, tive dúvida. Troca formação por, sei lá, aparecimento. A modificação ambiental sem limite levou ao aparecimento de uma paisagem. Ao, né? Se eu tive ao, é porque realmente aqui vai aparecer o a com crase. Maravilha? B, mais uma vez aqui, né? Artigo. A principal consequência apontada pelos estudiosos a favor do consumo. Pessoal, a consequência apontada pelos estudiosos a favor de, né? Ou seja, aqui é uma locução masculina, né? Locução masculina, eu não tenho crase. Lembrando, pessoal, que a gente vai ver vários casos em que a crase não é motivada por regência, não tem nenhum verbo, nenhum nome regendo a preposição a, mas você deve empregar o sinal indicativo de crase. Em que casos aí esse sinal indicativo de crase aparece e não é motivado por regência? Quando nós temos qualquer locução, seja prepositiva, adjetiva, adverbial, conjuntiva, qualquer locução feminina. Tá? Então, à vista, à beça, à medida que, à noite, à tarde, às vezes, todas essas locuções femininas levam o sinal indicativo de crase. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. C. Então, aqui, sem crase, né? Consumo consciente da água é a preservação. A preservação, aquele A ali é somente artigo. C. O direito ao meio ambiente é coletivo e deve ser garantido a todos. Né? Garantido a todos, pessoal. Aqui é só preposição. O que deve ser garantido a. Então, aqui realmente há uma preposição a. Né? Mas o todos aqui, ó, masculino plural. Então, somente preposição. Das áreas para a manutenção. Para a manutenção, né? Aqui é artigo. Então, não tem crase nenhuma aqui. D. Os cientistas buscam várias soluções para os problemas ambientais. A começar, né? Só preposição antes de verbo, beleza? Por pesquisas de fatores que propiciam o surgimento de vários ecossistemas. Então, beleza. Letra E. Os rios que desaparecem em períodos de estiagem passam a ter, mais uma vez, aquela situação. Pessoal, dois verbos aí numa locução, né? Intermediados por somente preposição. Tá? Então, vocês vão ver que as situações começam a se repetir a partir de agora. Por isso que vai ficando mais dinâmico aí. Segundo as regras, ou seja, de acordo com as regras, né? Então aqui é artigo, né? Ou de acordo com os regramentos. Então, só o artigo, tá aí a prova que é só o artigo. Questão de número 44. Nós temos a letra A como resposta. Vamos agora para a nossa questão de número 45. A 45 diz assim, pessoal, Banco do Brasil, 23 também. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em mesma coisa, mesmo enunciado. Vamos lá. Esse aqui diretão também, ó. Braille foi forçado a superar. Ó, foi forçado a superar, né? Aqui tá antes de verbo, pessoal. Antes de verbo, sem crase. O professor referiu-se a um aluno. Opa, a gente viu que até aqui, quando era feminino, pessoal, eu só colocaria a crase antes do uma, né? Indicando a hora do relógio, a hora correta, 1 hora. Aqui, na verdade, é um artigo indefinido no singular e no masculino. E aqui, ó, o núcleo é um masculino no singular, né? Então aqui aluno é masculino. Você vai referir-se a um aluno, somente preposição, né? Errado. C. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse algo, né, pessoal? Até que se consolidasse algo. Consolidasse o quê? A oficialização de seu método. Isso aqui é o objeto direto. Esse verbo pede complemento sem preposição.
Beleza? D. Ele queria ensinar a todos os alunos. Mais uma vez, pessoal, aqui não vai dar, né? Porque todos é pronome indefinido, masculino, plural, né? Tá ligado aqui ao núcleo alunos, que é um substantivo masculino plural. Então aqui, ó, ensinar a alguém, mas aí é só preposição. Beleza? E letra E, só pode ser ela. Todos estavam à espera de, né? Isso aqui é uma locução feminina, como eu falei, locuções femininas levam o sinal de crase, né? À espera de, à medida que, à mercê, à beça, à toa, às vezes. Então, certa a questão, o item E. Maravilha, pessoal, tranquilo até aqui. Então vamos lá, pessoal, questão de número 46, mais uma vez aqui, ó, é o mesmo enunciado, beleza? Vamos lá, quer saber onde é obrigatório o sinal de crase? Aqui na letra A, ó, artigo, mais uma vez, acompanhando o nosso substantivo, descrição, detalhada de um empreendimento a ser realizado. Aqui você não vai errar mais, porque é só preposição antes de verbo. É uma necessidade para, lembrando que preposição para, aqui é só o artigo. O único caso, mais uma vez, pessoal, em que eu tenho crase facultativa é após a preposição até. Tá? Então, eu posso admitir essas duas formas aqui, com a preposição até, beleza? Então, aqui está errado. Não tem crase nenhuma aqui na letra A. B, a divulgação, é o artigo, né, do concurso, levou muitas pessoas a se candidatarem. Esse a é só preposição antes do verbo, beleza? Mas, pessoal, quem se candidata a, não é isso? Aí eu tenho preposição. Aí eu tenho o substantivo feminino vaga, ou seja, há um artigo que acompanha, que determina esse substantivo feminino vaga. E aí, a com a faz o quê? Crase. Beleza? A vaga. É só trocar pelo masculino. Se aqui fosse cargo, você diria que se candidatarem ao cargo, né? Então, se ficaria ao cargo, vai ficar a vaga com crase. Letra B é a resposta, porque ali a crase seria obrigatória. C. A tentativa, aqui é artigo, de obter. Quem obtém algo, né, pessoal? Aqui é verbo transitivo direto. A isenção fiscal é um mero complemento do verbo obter, então isso aqui é um mero artigo, beleza? É buscada a todo custo. Pessoal, a todo custo é uma locução aí masculina, né? A todo custo, a prazo, a cabo, ou seja, sem crase, por favor, pelos responsáveis da instituição. D. O sucesso de uma empresa deve ser atribuído a gestores. É o que deve ser atribuído a, né, a alguém. E aí, lembrando, aqui é só preposição. Por quê, pessoal? Lembra aquelas duas possibilidades aqui? Ou eu tenho só preposição, né, no sentido de generalizar a gestores competentes, ou, como é masculino plural, eu poderia, dependendo do contexto, ele poderia estar especificando esses gestores competentes, já falou sobre eles em um determinado contexto, e aí você poderia encontrar essa forma aqui, aos gestores competentes, né? Mas a com crase ali não dá, beleza? E o uso de recursos digitais levou os jovens estudiosos a uma forma. Aqui, mais uma vez, lembrando que aqui está ficando fácil, né? Só vai ter crase se esse uma for uma hora do relógio, a hora certa. Esse uma aqui é um mero artigo indefinido. Beleza, pessoal? Então, letra B é a resposta da questão de número 46. E a gente segue para a questão de número 47. Agora, do Banrisul, também de 2023. Vamos lá. O acento grave, indicativo de crase, está empregado de acordo, é o mesmo enunciado. Vamos lá. A conclusão, aqui é um artigo, né? Como sempre, a conclusão dos projetos da empresa durante o ano de 2020 foi realizada à custa de. A custa de, pessoal, locução feminina. Muito empenho. Beleza, certa resposta, letra A. Lembrando que toda locução feminina, independentemente de regência, locuções levam um sinal indicativo de crase, independentemente de regência. Beleza, pessoal? Então, letra A já é a resposta. B.
a preocupação, artigo, né, da empresa com os funcionários destinados a catalogar. Pelo amor de Deus, não pode, pessoal. Catalogar é verbo, tá? Aqui não pode ter sinal indicativo de crase. Os arquivos de maior importância justifica os altos valores atribuídos a eles, né? A eles atribuídos. Aqui é só preposição, pessoal, porque você não pode colocar artigo antes do pronome pessoal reto, né? Não faz sentido. Senão ficaria aos eles atribuídos, né? Então você não vai colocar um artigo a antes de um pronome pessoal reto e ainda mais um pronome masculino plural, né? Não faz sentido. Então é só preposição, tá? Antes de pronome reto, também aí só preposição. C. A valorização, artigo, né, da ética em uma instituição é uma oportunidade de integrar todos os funcionários nos mesmos objetivos e se aplica a diversas. Esse aqui, pessoal, é aquele de sempre, tá? Eu tenho diversas situações, eu posso ter duas possibilidades aqui. Eu posso generalizar e aí ter só a preposição, porque o que se aplica a, ou eu poderia ter uma situação em que diversas situações está especificado no contexto, e aí eu poderia ter essa forma aqui, da preposição a, regida pelo verbo aplicar-se, mais o artigo definido plural as. Então poderia ter ou esse a sozinho em preposição, ou esse segundo as aqui. Esse aqui não, pessoal. Não pode colocar crase, né? O bizu aqui não pode colocar crase antes de substantivo, crase no singular, com um substantivo no plural. Não faz sentido, né? Que orienta, aqui que passa por toda a organização. Esse A aqui é um mero artigo. D. O conjunto de valores individuais ou coletivos que orienta as relações. O que orienta algo a alguém, né, pessoal? Então, as relações sociais é um meu complemento do verbo orientar. Aqui é um mero artigo. Deve garantir o cumprimento daquilo que é esperado por toda a comunidade. É esperado por toda a comunidade. Aqui não pode, né, pessoal? Aqui é só artigo, tá? Um pronome aqui indefinido, né? Todo esse sintagma aqui, esse todo está ligado ao substantivo comunidade. Aqui é um mero artigo. Letra E. Os indivíduos estabelecem o que, né? VTD, a principal meta de suas vidas. Aqui é um complemento direto também, tá? Então aqui é mero artigo. A fim de, a locução a fim de, né, com a noção de causa, né? Perdão, noção de finalidade, né, que equivale a para, tá? A fim de alcançar a realização. Quem alcança, pessoal, alcança algo. Então a realização de seus sonhos é um objeto direto aqui. Então quem alcança algo. O verbo alcançar não rege preposição. Então aqui não pode ter sinal indicativo de crase, tá? Ao final do seu percurso. É isso, né? Questão 47, letra A é a resposta. Pessoal, eu peço desculpas aí para quem está relembrando e está vendo que eu estou às vezes fazendo análise sintática ali do verbo, tá? Mas isso é importante, facilita em alguns momentos. Mas se vocês quiserem, repito, na hora da prova, foca só lá no que tiver em negrito ou sublinhado, destacado, tá? E analisa quem vem antes, quem vem depois. Vai ter que saber regência, não tem jeito, por isso que eu estou analisando ali a regência verbal, mas se conseguir resolver, tá ótimo. Tá? O importante é acertar a questão na prova. Vamos lá, seguindo aí para a questão de número 47. Essa aqui já foi, né, na verdade. 47 não, pô, o Diogo tá gagá mesmo, hein, cara. Vamos lá, com a questão de número 48, pô. 48, Eletrobras 2022. Vamos lá. O acento grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Mais uma vez, pessoal, é o mesmo enunciado. Ó, já fomos para 2022. O mesmo enunciado. Vamos lá. A falta, aqui como sempre é o nosso artigo, né? A falta de incentivo direto a setores, setores, incentivo a, né, alguém ou a algo, setores destinados, lembrando, é aquele mesmo caso que eu mostrei ainda há pouco, só que agora no masculino. Aqui, se fossem setores específicos, estaria aos setores destinados, mas aqui é a setores destinados, também estaria certo, tá? Mas não pode ter crase.
A reciclar. Aí não, né, pessoal? Reciclar é verbo. Aí não pode. Não pode ter o acento, o sinal explicativo de crase aqui. Letra A tá fora. B. A indústria, artigo, né, brasileira de informática cresce a uma taxa de. Aqui nós já falamos, né, pessoal? Isso aqui é a hora certa, a hora do relógio? Não. Então aqui é só preposição. A uma taxa de, ó, de só preposição. E aqui também só preposição. De 20% a 25%. Por uma questão de paralelismo, você pode, né, ver crase aqui quando você tem, por exemplo, a estrutura das, por exemplo, das 19 horas às 21 horas, né? Eu tenho hora certa, né, como a gente viu, preposição mais artigo e aqui preposição de mais artigo. Das, às, beleza. Aqui não, né? Aqui de 20 a 25% sem preposição. Superior ao que acontece em média em todo mundo, tá fora. C. As empresas, artigo, fabricantes de eletrodomésticos precisam se adequar a regras. Não, pessoal, vocês estão vendo que isso aqui se repete muito, né? Ele coloca crase, onde não deveria ter, porque está no singular, antes de um substantivo no plural. Não pode. Então, lembrando que aqui poderia estar o quê? As regras mais justas ou só preposição. Há regras mais justas, tá? Então, aqui preposição com a crase, sem chance. No singular, não. D. O efeito dos fatores climáticos sobre o lixo eletrônico leva a... O que leva a alguma coisa, né, pessoal? Então, o verbo levar rege preposição a. E aí eu tenho um artigo acompanhando o substantivo feminino liberação, que está no singular. A com crase. Beleza? Letra D. Não tem mais nenhum depois, né? Beleza. Letra E. Os países desenvolvidos multam os fabricantes por produtos que têm vida útil reduzida, o que os torna temerosos a leis mais severas. Não. Pessoal, mais uma vez, ó, é o mesmo caso ali de cima. O que os torna temerosos a leis mais severas, só preposição, porque quem está temeroso a. Ou, se fosse, né, uma situação especificando as leis, ó, as leis mais severas. Beleza? É o mesmo caso de sempre. Vocês estão vendo que as questões se repetem, pessoal. Daí a importância de fazer questões, daí a importância de nós fazermos aqui a aula de questões comentadas, né, questões anteriores comentadas. Isso é muito importante para que vocês já saibam, pelo menos, o que esperar da prova de língua portuguesa do próximo concurso que vocês vão fazer, aí, o concurso público nacional unificado. Isso é muito importante. Dá, eu acho que uma segurança maior, não é verdade? Então vamos lá. Questão 49, 2022. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave é o mesmo comando. Vamos lá. A. Ela foi à gaveta. Eita, foi à gaveta pegar o revólver. Bruto, hein? Ela foi à gaveta pegar o revólver. Pessoal, se ela foi a, né? Ela foi a. E a gaveta é acompanhada pelo artigo a. Então, a com a deveria, ó, crase, né? E é essa a resposta, né? Porque ele quer saber aquela em que o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório, então essa aqui mesmo, é obrigatório. É só pensar, pessoal, que se ela fosse ao quarto, ela foi ao quarto pegar o revólver, seria ó, ao quarto, né? Se é ao, vai ser a com crase. Mesma coisa de sempre. B. Maria José ensinou-me a amar. Essa aqui fica fácil. Antes de verbo, sem crase. E quem ama algo ou alguém, literatura, é o mero complemento direto do verbo amar, que é transitivo direto. Aqui é só artigo. C. Sempre passeávamos a pé. Pessoal, a pé é locução masculina. Não vai meter um sinal de crase aqui, por favor. A pé não, beleza? A pé sem crase. Aprendi a ter. Lembrando, mais uma vez, antes de verbo, só preposição. Fé a partir, de novo, antes de verbo, sem preposição. Da convivência com Maria José. E aqui é um artigo, né? A caridade. Aqui, ó, pessoal, o a qual, mais uma vez, ó,
Mas vamos lá, ó. Quem pratica, pratica algo. Ou seja, o verbo praticar, ele não rege preposição. Logo, não tem nenhuma preposição que seja regida pelo verbo praticar que tenha que ser posicionada aqui antes do pronome relativo a qual. Então, esse a qual é somente o pronome relativo, e sem preposição. Tá certo? Agora, se fosse assim, a caridade a qual me referi. Olha só que legal. Se tivesse assim, a caridade a qual me referi, quem se refere a, não é isso, pessoal? E se quem se refere a, haveria sim uma preposição a ser colocada aqui antes do pronome relativo a qual. E aí ficaria a mais a qual e apareceria o a qual com crase. Beleza? Isso é importante também, que já é a segunda vez que a gente vê o a qual em prova aqui nas questões da SES Gran Rio, e aí não custa nada dar uma olhadinha nisso, porque provavelmente há grande chance também de aparecer na sua prova. Vamos lá, questão 50, Banco da Amazônia 22. Para atender aos padrões de escrita formal do português, observando-se a norma padrão, o acento grave, indicativo de crase, deve ser empregado em. Aqui ele nem fala em obrigatório, mas fala em deve ser empregado. Então, é obrigatório. Vamos lá. Letra A. A, paisagem, artigo. Olha aqui o a qual de novo, pessoal. Sei não, hein? Preste atenção nisso aqui, ó. A qual descrevi. Me deslumbra até hoje. Quem descreve, descreve algo ou alguém. Não há preposição para colocar aqui. Então, esse a qual é somente o pronome relativo. Tá? Então, não deve ser empregado sinal indicativo de crase ali. B. Não havia ninguém na rua quando a manhã se descortinou. Né? Essa aqui é uma outra oração, né, pessoal? Essa aqui é a oração subordinada temporal. Se eu perguntar quem se descortinou amanhã, né? Amanhã vai ser o sujeito. E sujeito não pode ter preposição, não pode começar com preposição, né? Então aqui é um mero artigo mesmo, tá? C. Meu irmão demonstrava surpresa sempre que via. Quem vê algo, né? E ele via as grades, objeto direto. Isso aqui é um mero artigo. A velha, artigo. A velha senhora tem o olhar atento. Quem tem o olhar atento às belas paisagens da cidade, né, pessoal? É atento às belas paisagens. Atento aos belos monumentos. Atento aos belos monumentos. Então, atento às belas paisagens. Então, aqui seria obrigatório o emprego do sinal indicativo de crase. Por isso que a resposta é a letra D. Letra E. Minha percepção sobre o rio mudou a partir. Verbo. Não pode botar sinal indicativo de crase antes de verbo, né? Começa a ficar... como vocês começam a ver que as questões vão se repetindo. Então, pessoal, nós estamos aqui na metade ainda, né? Eu convido vocês a continuarem, né? Se estão gostando da metodologia, se tá legal, se estão conseguindo aprender alguma coisa, se essas dicas que a gente está falando aí, mostrando, estão valendo aí para vocês aprenderem mais alguma informação ou para preencher aí lacunas de conhecimento, deixa um comentário pra gente aí, tá? Dá um joinha pra gente, dá um coração, se inscreve no canal, isso é super importante para nós, para que nós consigamos continuar fazendo as aulas para vocês. Beleza? Vamos lá então para a questão de número 51 de 2021. O sinal indicativo de crase está usado de acordo com a norma padrão em, mesmo enunciado praticamente. Vamos lá, letra A. Tenho preocupações referentes a, né? Referentes, o que é referente a algo ou a alguém. Então já tem preposição a. Mas aqui, pessoal, é aquela situação de sempre que a gente está vendo. Ó, presta atenção nisso aqui, que isso aqui está com grande chance de aparecer na sua prova, hein? Já é a 50ª vez que a gente vê isso. Ó, eu não posso colocar sinal indicativo de crase admitindo que aqui dentro haja a contração de uma preposição com um artigo no singular, pessoal. Porque questões é o núcleo, está no plural, substantivo no plural. Então aqui, vamos lá, vocês já sabem. O que poderia aparecer aqui, pessoal? Só a preposição a, ou caso aqui só a preposição a no sentido de qualquer questão ambiental, né, generalizando, ou
a preposição a mais o artigo no plural, e aí sim com crase, caso estivesse especificando, né, estivesse retomando as questões ambientais que foram faladas num determinado contexto. Beleza, tá? Então tá fora. B. Medidas de proteção à infância, ou seja, proteção a alguém ou a algo, né? Então, proteção realmente rege preposição a. E infância é um substantivo feminino acompanhado do artigo definido feminino. Por isso que contração de a com crase. Letra B. C. Devem-se fazer campanhas para aumentar. Pessoal, se você vai aumentar algo. As preocupações sanitárias seria o complemento direto do verbo aumentar. Então aqui é sem preposição. Maravilha? A partir não dá, pessoal. Partir é verbo. Por favor. Letra E. Você confere a seguir. De novo, a seguir é verbo. Tá bom? Então, não vai fazer isso, tá? Não perca esse ponto aí, admitindo o sinal indicativo de crase antes de verbo. Vamos lá, então. Não acabou, não. A gente vai para a questão de número 52, questão do Banco do Brasil. Vamos lá, 2021. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego do acento de grave é a mesma coisa, pessoal. O emprego é obrigatório onde? Vamos lá. A exigência, artigo, né? A exigência de entrar em contato com instituições financeiras obrigou o cliente a criar, pessoal, a criar preposição somente antes de verbo, tá? Não vai errar isso aí, hein? Vamos lá. A. Artigo. A falta de leis sobre privacidade digital exige que os indivíduos se preparem para enfrentar quem enfrenta algo, né, pessoal? Ou alguém. A invasão do acesso é o objeto direto, mas é a invasão do acesso às suas vidas privadas. Pessoal, olha só, aqui, se você vai ter acesso a algo. Então, o substantivo acesso rege uma preposição a, não é isso? Vai ter acesso a suas vidas privadas. E aí é o seguinte, aqui tá certinho, por quê? Porque suas vidas privadas, vidas que é o núcleo, mais uma vez, ó, isso aqui está despencando em prova, é substantivo feminino plural. E aqui, esse a é só preposição. Então, poderia aparecer só preposição como está aqui? Sim, mas poderia também ser como a gente está acostumado a ver, pessoal. O as, né? Acesso às suas vidas privadas, tá? Então, eu estou passando um pouquinho mais ligeiro nesse contexto aqui, porque a gente já comentou várias vezes sobre isso, tá? E vocês estão vendo que provavelmente a questão de vocês em prova vão trazer um item como esse, tá? Um item com a preposição antes de verbo e um item com a preposição, às vezes com o sinal indicativo de crase, no singular, antes de um substantivo no plural. Então, preste atenção que vocês já vão aumentar bastante a chance de acertar as questões na prova. C. A revolução, artigo, né, da tecnologia da informação modificou. O que modifica, pessoal? Modifica algo. A realidade social é o objeto direto. Isso aqui é um mero artigo, né? Penetrando em todas as esferas, isso aqui é só artigo também, da atividade humana. D. As pesquisas, artigo, tecnológicas são indispensáveis devido a, pessoal, o que é devido a alguma coisa ou a alguém. Então, eu já tenho uma regência aqui de preposição a, né? Do verbo dever aqui, devido a alguma coisa. E eu tenho o substantivo feminino importância. Então, há aqui a fusão da preposição a com o artigo a. Aqui a crase seria obrigatória. O emprego do sinal indicativo de crase seria obrigatório na letra D. Letra E. O surgimento das redes sociais, dos sites de compartilhamento, conduziu. Quem conduz algo ou alguém. Um mero transitivo direto. Aqui é um mero objeto direto, né? As pessoas. Esse aqui é um artigo. E conduziu as pessoas a quê, né? A novas situações. Aqui é uma mera preposição, né, pessoal? Até porque aqui está no plural, né? Conduziu as pessoas a quê, né? A novas situações.
é o nosso objeto indireto aqui, mera preposição, até porque vocês já sabem, né? Mas não custa repetir, que situações está no plural. Então aqui não poderia realmente haver sinal explicativo de crase. É só preposição ali. Beleza, pessoal? Então 52, letra B. E nós vamos lá para a próxima questão, que é a questão de número 53. Banco do Brasil, 2021. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave, indicativo de crase, é obrigatório o mesmo comando. Vamos lá. A. A prática, artigo, de ensino remoto levou quem? Levou quem? As famílias. Via direto. E levou as famílias a quê, pessoal? A situações difíceis. Opa, posso botar crase aqui, pessoal? Não, porque situações está no plural. Então tá certinho aqui, né? Só preposição. Mais uma vez, poderia estar o quê? Levou as famílias às situações difíceis, né? Apesar de que aqui não caberia essa determinação, não, né? Ficaria melhor realmente assim, porque aqui é as situações difíceis de maneira generalizada, ou seja, é qualquer situação difícil, né? Então aqui, essa aqui não ficaria legal semanticamente, tá? Mas aqui é só preposição, não pode levar acento grave ali. De comunicação com alguma coisa, né? Então aqui é um mero artigo com instruções de ensino. Isso aqui não pode ser a resposta. B. Artigo, né? As aulas remotas surgem como uma alternativa para a preposição para. Então aqui, pessoal, é só um artigo, né? Para o quê? Para a redução dos impactos negativos no processo de aprendizagem. C. As escolas, artigo, e os professores foram levados. Quem é levado a algum lugar, né? Ou a alguma coisa aqui nesse sentido, a uma prática, né? Só que aqui, pessoal, eu tenho um pronome demonstrativo. E pronome demonstrativo vai repelir, né, o uso de um artigo. Eu não posso botar um artigo antes de um pronome demonstrativo. Até porque, pensa assim, se fosse no masculino, olha só, foram levados, aí eu vou botar aqui, esse ensino. Então tá, foram levados ao esse ensino? Não poderia ficar assim, né? Então aí tá a prova de que antes do pronome demonstrativo, eu não posso ter artigo. Então aqui é só a preposição mesmo, tá? Foram levados a essa prática de ensino, em função da chegada inesperada do vírus. Letra D. O interesse pelo ensino online não tem diminuído porque começou a ser. Essa aqui não pode errar. Preposição antes de verbo, só preposição. Considerado, o que é considerado, né, de alguma forma, passou a ser considerado como, né? É considerado a única opção, tá? A única opção de escolarização. Ele é considerado a única opção de escolarização. E letra E só pode ser ela, né? Aqui é artigo, né, pessoal? Letra E. Os bons resultados de desempenho dos alunos são obtidos graças a... Pessoal, graças a... Esse graças a, natureza causal, né? Graças à dedicação dos professores. Graças ao empenho, se fosse empenho, né? Então, realmente, o graças rege preposição a... Graças rege preposição a, mais o artigo que acompanha o substantivo feminino dedicação. Por isso que a crase ali é obrigatória. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos seguir aí, não acabou ainda não. Vamos para a questão de número 54, questão UFRJ 2019. O acento grave indicativo de crase é necessário e está empregado, é praticamente o mesmo enunciado. Letra A. É bom mantermos a distância de 10 passos. Esse aqui não tinha caído ainda, pessoal. A gramática vai dizer que a expressão à distância, ela só leva sinal indicativo de crase quando ela estiver determinada. Tá? Então aqui eu tenho um especificador, né? Ela está especificada. Na verdade. Então, é bom mantermos a distância de 10 passos, a distância de 5 metros. E aí, como ela está especificada, a palavra distância está especificada, sim, eu tenho que empregar o sinal indicativo de crase. De outro modo,
quando ela não está especificada, ensino à distância. Nesse caso aqui, a gente não emprega o sinal indicativo de crase porque a distância não está especificada. Beleza? B. O sol estava a pino. A pino, locução masculina. Não pode ter crase. E precisamos proteger do calor. C. A volta a Portugal. Pessoal, existem 3 situações. Olha só. Existem países como o Brasil que são acompanhados de artigo masculino. Existem países como Argentina que são acompanhados de artigo feminino. Argentina. Existem países que não são acompanhados de artigo. E aqui vale aquela regrinha que a gente aprendeu na escola, né? Se você vai volta da, vai volta do, né? Então, eu volto do Brasil, eu volto da Argentina e eu volto de Portugal. Então, percebe que quando eu volto de Portugal, por exemplo, eu só tenho preposição de. E quando eu vou a Portugal também, eu só tenho preposição a. Por quê? Porque antes de Portugal a gente viu que não emprega artigo. Diferente aqui do Brasil, ó. Eu vou ao Brasil, não é isso? E eu vou à Argentina com crase. Por quê? Porque antes de Brasil e de Argentina já há artigo. Então eu tive a contração da preposição a mais o artigo o, no caso do Brasil, e a contração da preposição a mais o artigo a, no caso da Argentina. No caso de Portugal, ele é empregado sem artigo. Portugal. Então eu volto de Portugal e eu vou a Portugal só com preposição, tá? Não pode. Seu país natal faz meu pai muito feliz. D. Com muito esforço, os idosos acompanham. Quem acompanha, pessoal, acompanha algo. E aí as novas tecnologias é objeto direto. Aqui é um mero artigo. Letra E. Sempre reconhecemos quem reconhece algo ou alguém. Então aqueles que são nossos verdadeiros amigos, aqui ó, objeto direto. Então aqui não pode, pessoal. Não pode ter acento grave aqui, né, indicativo de crase. Agora, lembrando que sim, existe essa possibilidade aqui, ó, desde que eu tenha a contração da preposição a com o a do aqueles. Então me referi àqueles, me referi àqueles. Aí sim vai levar o sinal indicativo de crase. Do contrário, não, na forma que a gente adotou aqui, tá bom? Sem sinal indicativo de crase. Seguindo a nossa jornada, vamos para a questão de número 55, Unirio, 2019. Em qual, mudou o enunciado, hein? Opa, vamos lá. Em qual das alterações feitas em ainda fiel a? Pessoal, o adjetivo fiel rege um complemento com a preposição a. Beleza? Então sempre vai ter preposição a aqui regida pelo adjetivo fiel. Vamos ver aqui, né, nos casos em que há um artigo, em que há a possibilidade do artigo a, e o caso em que não há, né? Porque ele fala, ó, fiel à boa técnica. Aqui havia um artigo, né, ligado à boa técnica. Ele quer o emprego do acento de crase em que não está de acordo com a norma padrão. Aí mudou um pouquinho, né? Vamos lá. Ainda fiel, olha aqui, ó, o caso que eu acabei de falar. Fiel a mais aquela. Ele é fiel a aquela, então fica fiel àquela com crase. Certinho. B. Ainda fiel a toda. Não, pessoal, aqui não dá, né? Porque toda é pronome indefinido, né? Tudo bem que técnica tá no feminino, mas toda é pronome indefinido. Então eu não vou colocar um artigo definido antes do pronome indefinido toda. É só mudar para o masculino, pessoal. Vamos trocar técnica por estudo. É fiel a todo estudo. Você não falaria fiel o todo estudo. Então é fiel a todo estudo. Então aqui é só preposição, por isso que a resposta é letra B. C. Ele é fiel à sua técnica. Beleza. Sua, pronome, né? Pronome possessivo, beleza. Fiel à sua técnica. Aqui, inclusive, pessoal, é aquele caso facultativo, né? Porque esse sua, minha, nossa, vossa, tua, é pronome possessivo feminino singular com valor adjetivo, ó, porque ele acompanha um substantivo. Então, nesse caso aqui, ele é até facultativo, tá? D. Ainda fiel à velha técnica, né? Aqui, o sintagma é velha técnica, o núcleo é técnica, beleza, é fiel à técnica,
Então, maravilha. E letra E é fiel à técnica de sempre. Beleza, fiel à técnica de sempre também. Técnica que agora é substantivo. Então, todos eles aqui eu tenho perfeitamente o artigo definido A, ou acompanhando os núcleos, exceto na letra B, como nós vimos. Beleza, pessoal? Então, esse foi o gabarito, letra B, e nós seguimos para a questão de número 56, questão de 2019, diz assim: o acento grave indicativo de crase é necessário e está empregado de acordo com a norma padrão. Aqui voltou para aquele enunciado que a gente já vinha vendo. É bom mantermos a distância. Ih, pessoal, essa questão aqui ficou repetida, né? E o professor Gagá de vocês nem reparou. Mas vamos lá, né? Essa aqui a gente já tinha visto que é a letra A. Peço perdão, ainda bem que nós temos uma questão a mais nesse vídeo, né? Nós temos 21 questões para poder garantir as 20 pelo menos. É bom manter-nos a distância, já vimos que distância, né, quando está determinada, definida, deve levar o acento grave. Aqui a gente já viu que a locução masculina não leva, né? Portugal também a gente já viu que se não tem artigo não deve haver o sinal indicativo de crase aqui. Acompanham, quem acompanha algo, né? Então aqui é um mero objeto direto, logo aqui é só artigo. E quem reconhece aqueles, esse aqui é o objeto direto, não pode ter o sinal indicativo de crase. Nossa letra é da resposta letra A. Vamos lá então. Próxima, 57, pessoal. De acordo ao Transpetro 2018, vamos lá. De acordo com a norma padrão, o acento grave, indicador de crase, deve ser utilizado obrigatoriamente em as emissões, aqui é artigo, de gases do efeito estufa, tem ocasionado, o que tem ocasionado algo, né, pessoal? As principais mudanças climáticas no planeta. As principais mudanças climáticas é um mero objeto direto, sem preposição, porque o que ocasiona algo. Então aqui é um artigo. Maravilha? B. Aqui é artigo, né? As pesquisas de opinião mostram que, para os brasileiros, mostram que, quem mostra algo, né? Mostram que a mudança, aqui é um mero artigo, né? A mudança climática é a maior ameaça. O que é a maior ameaça? É a maior ameaça a alguém, né, pessoal? Então, é ameaça. Ameaça rege preposição a, e aí eu tenho população, que é um substantivo feminino, e aí ele está acompanhado de artigo a. Então, aqui eu devo empregar, ameaça à população. Assim como se tivesse seres humanos, eu poderia dizer é a maior ameaça aos seres humanos, né? Então, ameaça à população com crase. Beleza, letra B é a resposta. C. O aumento da... aqui também, né? A maior ameaça à população do que a violência urbana. Aqui é um mero artigo. Maravilha? C. O aumento da temperatura do planeta é consequência de ações humanas tomadas a partir. Aqui não vai errar, hein? Partir é verbo. Beleza? Da Revolução Industrial no século XVIII. D. O Greenpeace trabalha para pressionar governos e empresas a diminuir. Aqui é verbo, antes de verbo é só preposição. Diminuir o que, pessoal? VTD. As emissões de gases de efeito estufa. Então aqui é um verbo transitivo direto, que rege um complemento direto, em outras palavras, o objeto direto. Esse aqui é um mero artigo. Beleza? E letra E. O aquecimento global pode levar o planeta a situações. Essa aqui é aquela de sempre, pessoal. Quem leva, né? Vai levar quem? Vai levar quem, Diogo? Vai levar quem? O planeta. Vai levar o planeta a quê? Vai levar o planeta a quê? Então, o verbo levar, regendo preposição a. Beleza. Ele rege preposição a. O substantivo aqui é feminino plural. Então, a ideia realmente é manter só a preposição, né? Ou, se fosse o caso, se o contexto permitisse, né? No caso aqui permite, né? Permite, aqui pode ser também aí com determinante, porque aí eu teria um artigo ali, tá? Agora, colocar crase aqui, não pode, né? A gente já viu, já falou disso aqui muitas e muitas vezes nessa aula e eu espero que vocês
tenham entendido que isso esteja no sangue mesmo, porque a gente está vendo que as questões se repetem bastante, né? Os padrões aí se repetem, então eu espero que vocês acertem essas questões. Vamos lá. Tá quase acabando, galera. 2018, o emprego do acento de crase na palavra em destaque, eu falei que eu não destaquei, está de acordo com a norma padrão em: as construções, artigo, cresciam a olhos vistos. Pessoal, a olhos vistos é uma locução masculina, não vai meter crase aqui, beleza? B, a preservação, é artigo, ficava a cargo de. Pessoal, a cargo de também é uma locução masculina, sem chance. C, os moradores fizeram obras à revelia. A revelia é de alguém, a revelia de algo. Opa, beleza. A revelia, pessoal, é locução feminina. Aí sim, à mercê, à beça, à toa, às vezes, à vista, à noite, à tarde. A revelia, é isso aí, locução feminina. D, os trabalhos encantaram a todos. Isso aqui também tem que estar no sangue, pessoal. Todos é pronome indefinido. Cai muito nas questões da Sesgran Rio. Todos, né? Pronome indefinido todos, pessoal. E é masculino plural. Pô, não vai colocar artigo. Não pode ter um artigo a antes de todos. Não faz sentido. Então não pode ter sinal adjetivo de crase também. Beleza? E letra E, artigo, as obras nos subúrbios cresceram. Ah, não. Aqui também não dá, pessoal. Então, olha só. Até a questão 58 aqui, a gente fez 18 questões, nenhuma repetida, 17 questões. Pessoal, vimos muito essas situações da crase no singular antes de uma palavra no plural. Preste atenção para isso aí. Né? Vimos muito também preposição antes de verbo. E antes de verbo não pode ter crase. Vimos muito ali a situação também da locução masculina com crase. Não pode. Vimos despencar o pronome indefinido todos e ele colocar crase antes do pronome. Não pode. Tá? O pronome indefinido todos. Não dá para colocar um artigo definido, ainda mais feminino, antes de um pronome indefinido masculino plural. Não faz sentido. Então não vai ter crase antes de todos. Tá? Cuidado com isso aí. Se tiver dúvida, repete a aula aí, vê mais uma vez. Deixa nos comentários se ainda ficar alguma coisa não muito evidente, tá? Mas deixa um comentário aí que a gente procura esclarecer. Beleza? Vamos lá, voltar para a gente terminar a sequência de questões. Vamos para a questão de número 59. Vamos lá. 2018. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o acento grave, indicativo de crase, é obrigatório, né? Mesma coisa de sempre. Vamos lá. A falta de transporte coletivo, ali é um mero artigo, né? Traz problemas para as pessoas, né? Aqui preposição para, esse aqui é um mero artigo, né? Traz o quê? Problemas para quem? Para as pessoas. Aqui é um mero artigo. B. O centro das cidades foi o primeiro espaço a sofrer. Preposição somente ela antes de verbo, pessoal. Não pode errar isso. C. O automóvel acabou por se confirmar como... Ele se confirmou como a forma de transporte. Pessoal, aqui é um mero artigo. Ó. É só trocar forma por modo. Ele se confirmou como o modo de transporte. Então, a forma de transporte é um mero artigo. D. Os espaços centrais passaram a ser, aqui é verbo, aqui é só preposição, ocupados somente no horário de trabalho. Só pode ser a letra E. Os governos devem buscar soluções adequadas. Ó, eles devem buscar o quê, Diogo? Devem buscar o quê? Soluções adequadas. A quê? Às necessidades das pessoas, não é isso? Então, há realmente aqui buscar soluções para as necessidades. Então, buscar soluções a, né? Preposição, e mais o artigo definido feminino plural que acompanha o substantivo necessidades. E aí ficou a com as, fica as com crase. Beleza? Letra 59, letra E, resposta. Então vamos lá, seguindo aqui para nossa reta final aí, questão de número 60, Sesgran Rio 2018, Liquigás.
sendo a crase a fusão de vogais idênticas, marcadas na escrita pelo acento grave, a frase em que a palavra em destaque deve ser acentuada de acordo com a norma padrão lembrando que eu não destaquei, vamos lá. A história, esse A é artigo, de um autor nunca é igual à história de outro autor. Pessoal, aqui, ó, esse A, né, eu vou ter a preposição a, ó, nunca é igual a. Então, o adjetivo igual rege preposição a. Beleza. E aí eu tenho, pessoal, o pronome demonstrativo a ali, ó, que a história de um autor nunca é igual àquela de outro autor. Lembra que eu falei que esse é um dos casos em que eu tenho preposição mais pronome demonstrativo a? E nesses casos aqui, que equivale àquela, né? Nesses casos aqui, eu vou ter sim, o emprego do sinal indicativo de crase, tá? Lembrando que eu posso ter esse pronome demonstrativo a, geralmente antes da preposição de, ou geralmente antes do pronome relativo que. Então, quando eu falo a de branco nunca mais voltará, ou seja, aquela de branco. Ou eu quero a que está na vitrine, ou seja, eu quero aquela que está na vitrine. Então, são esses casos aqui em que eu tenho o pronome demonstrativo a. Beleza? Então, aqui sim tem que ter crase. É a nossa resposta já. Letra B. Nos romances, o príncipe geralmente chega a cavalo. Pessoal, cavalo é masculino. Isso aqui é uma locução masculina. Chega a cavalo. Locução masculina, a gente já viu que não pode ter crase. Os amantes da literatura bebem os romances. Opa, já vimos, pessoal. Essas locuções com substantivos repetidos não levam crase. As fantasias, isso aqui é artigo, da literatura, pertencerão, que pertence a alguém, né? Mas aqui eu tenho quem, ou seja, mera preposição, né, pessoal? Aqui é um pronome relativo, então eu tenho o pronome relativo quem é invariável. Então aqui é mera preposição, não tem como botar um artigo antes do pronome relativo quem. Então, pertencerão a quem as encontrar. Esse as aqui, ó, é o pronome oblíquo átono, é aquele que equivale a quem, no dia a dia a gente falaria, né, a quem encontrar elas, né? Mas aqui é um pronome oblíquo átono, tá? Então nem poderia ter crase aqui mesmo, porque isso aqui é um mero pronome, a quem me encontrar, a quem nos encontrar, a quem os encontrar, a quem as encontrar, essa que seria a ideia, tá? E letra E, aquele poema nos leva a uma, lembrando que esse uma aqui é um artigo indefinido, e nesse caso aqui é só preposição, a gente vai empregar sinal indicativo de crase quando aquele uma ali se referir, lembrando ao numeral, né, a hora do relógio. E normalmente é isso que a gramática nos indica. E aí, por último, pessoal, questão de número 61, para terminar aqui nossa aula, que no caso é a 20ª questão, né, porque nós repetimos uma sem querer. A questão é de 2018 e diz assim: o emprego do sinal indicativo de crase está de acordo com a norma padrão em, vamos lá, mesmo comando de sempre. O escritor de novelas não escolhe seus personagens a esmo. A esmo é uma locução masculina e, como nós vimos, locução masculina não deve levar sinal indicativo de crase. B. A audiência, que é um artigo de uma novela, se constrói... de novo, né, pessoal? Locuções com substantivos repetidos, sem crase, por favor. C. Uma boa história pode ser escrita imediatamente ou a prazo. A prazo é locução masculina sem crase. D. Devido à interferência. Essa aqui é aquela de sempre, galera. Devido a. Beleza, devido rege preposição a. E aí, interferências é feminino plural. Então não pode aparecer crase aqui no singular. Aqui, no máximo, ó, se tivesse o artigo feminino, definido feminino plural, estaria devido às interferências, né? Ou, mais uma vez, o que a gente pode ter ali? Só a preposição. Então, mais uma vez, essa questão aparecendo em prova, né? Preste atenção, porque isso aqui tem grande chance de aparecer na prova de vocês. Só pode ser a né? O novelista ficou aliviado quando entregou. Entregou o quê? A sinopse. A quem, né? Então, o verbo entregar rege preposição a. E eu tenho emissora, que é um substantivo feminino, no singular, acompanhada de um artigo, né, como seu determinante. A com a, fusão de a com a
com sinal indicativo de crase. Beleza, pessoal? Chegamos aí à nossa última questão, né? Aqui nós temos as minhas redes sociais. Aí, se você ainda não me segue no Instagram, tá aí a minha rede social, meu Instagram. Se quiser mandar algum e-mail, fazer alguma pergunta, estou à disposição. E ali é o meu WhatsApp, né? Profissional, caso queiram falar qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Pessoal, se gostaram da aula, se foi esclarecedora, se para vocês valeu, é importante para a gente, deixa aí um comentário, segue nosso canal se você não segue ainda, se já segue, deixa aí um comentário para a gente, dúvidas, críticas, assim como eu sempre falo, sou sempre aberto a críticas numa boa, tá? E elogios também, claro, se tiver que deixar um elogio, pode deixar, tá? Eu estou aberto a críticas, elogios e comentários, se quiser pedir alguma coisa, pode deixar aí que a gente... vai ser um prazer aí, à medida que o tempo for aparecendo, atender aí os pedidos. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou comigo até agora. Um abraço e assistam as demais aulas. E nos vemos na próxima aula, que vai ser a aula de concordância verbal nominal, mais questões da banca Sesgran Rio. É isso aí. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima.